Olá, turma, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula da disciplina Técnica de Avaliação Psicológica 1. Turma, primeiramente, eu gostaria de estar aqui pontuando algumas coisas nessa nossa primeira aula. A primeira delas nós tivemos que fazer algumas alterações na nossa modalidade de ensino. Consequentemente, isso também trará algumas modificações no nosso plano de aula. Uma vez que a nossa disciplina ela é uma parte tanto teórica como também prática. Isso, de certa forma, me preocupa um pouco. Por quê? Porque, querendo ou não, existem algumas limitações que é tida com relação às aulas remotas. Eu sei que a gente precisou se adaptar a uma nova modalidade, né, que a gente já vem se adaptando, mas querendo ou não, essa modalidade, ela também nos traz limitações, e é delas que eu vou colocar aqui para vocês com relação à nossa disciplina. Eu gostaria muito que a nossa disciplina pudesse, em algum momento, retornar de forma presencial. Mas, claro, isso não depende da instituição, isso não depende do meu querer, não depende do querer de vocês, mas depende de todo um contexto que nós estamos vivenciando e que é preciso a gente respeitar e que é preciso a gente ter cautela nesse momento. Diante disso, turma, eu fiz uma remodelagem com relação ao método de vocês e espero que está aqui contribuindo tanto com a parte teórica como a minha experiência para que vocês possam aprender ao máximo essa disciplina e que para vocês não possam ter tantos prejuízos assim. Esta aula que eu estou aqui formulando para vocês, gente, ela visa de alguma maneira fazer uma articulação com as aulas anteriores que nós já havíamos tido em sala de aula. Claro, eu não posso estar aqui apenas colocando conteúdos para vocês, sem que haja uma interação, sem que haja uma compreensão desses conteúdos. Então, assim, eu estou aqui para ajudar vocês, espero que vocês também possam, de alguma maneira, entender que esta modalidade, ela também é muito importante e que vocês não façam uso dessa modalidade para burlar o conhecimento de vocês. Essa modalidade, ela também possibilita o conhecimento, o aprendizado. Claro que teremos algumas dificuldades, teremos, mas a gente precisa de alguma forma encarar esta realidade. Então, assim, turma, eu estive afastado uma aula da turma de vocês por questão de saúde, que eu ainda estou em recuperação, mas agradeço algumas mensagens que eu recebi de cada um de vocês, seja no grupo, seja no privado. E assim, estou ainda nesse processo de recuperação, mas sentindo assim a falta de estar aqui e principalmente da falta de estar em sala de aula com vocês. Que isso com certeza é o que traz de alguma forma para o professor vamos dizer assim, estar em sala de aula, estar com vocês, traz um imenso prazer para a gente que tem esse gosto de lecionar, para quem tem esse prazer realmente de ministrar conteúdos, de aprender a cada dia. Porque a partir do momento que a gente se coloca dentro dessa condição de aprendiz e também de professor, a gente está sempre numa eterna interação, aprendendo, repassando conteúdos e também, né, querendo ou não, tendo uma experiência, que a partir dessa experiência, seja de sala de aula, seja de uma modalidade virtual, provocando aí alguns questionamentos. E a gente vai nessa troca evoluindo, né, a cada dia. Então, turma, sejam bem-vindos à nossa disciplina. Vou fazer aqui apenas uma introdução do nosso conteúdo e anotem, peguem a caneta de vocês, peguem um papel, façam alguns questionamentos que a gente vai ter um momento de interação no Meet que será fundamental para articular os conhecimentos aqui repassados para vocês, tá certo? Então, vamos lá.
Turma, nós estudamos sobre o que é avaliação psicológica e eu coloquei aqui para vocês essas pequenas informações aqui. Lembrando, a avaliação psicológica, ela é construída, tá certo? Vamos dizer, por essa série de métodos que estão aqui, que eu coloquei para vocês. Então, quando nós falamos sobre uma avaliação psicológica, ela pode ser compreendida como um método técnico-científico que tem como objetivo coletar dados. Dessa coleta de dados, ela tem como estudar esses dados e interpretá-los, fazendo assim o que nós chamamos de levantamento de hipóteses. O objetivo de cada avaliação psicológica, ela vai depender do contexto que essa avaliação psicológica vai ser, vamos dizer assim, inserida. Se for em um ambiente escolar, um dado que eu trago para vocês por exemplo, um sujeito que precisa fazer uma cirurgia bariátrica ou que precisa fazer uma mudança de sexo, vamos colocar dessa maneira. Ele precisa passar por uma avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica, ela é construída com base nesses métodos e técnicas que estudados dentro dessa disciplina. Então, assim, quando nós falamos sobre a avaliação psicológica, é necessário que vocês entendam que o objetivo dela vai depender de um contexto. Então, se eu vou precisar fazer uma avaliação em um sujeito para que ele realize uma cirurgia bariátrica, eu vou pegar alguns instrumentos que eu irei investigar e saberei que esses instrumentos serão essenciais para que eu venha a conhecer aspectos da personalidade e também que eu possa conhecer esse sujeito na sua singularidade e não apenas redimir esse sujeito com base em uma avaliação. É preciso que a gente tenha também esse cuidado. Então, quando nós falamos de avaliação, nós temos aqui que eu coloquei para vocês: entrevistas, observações, dinâmica, testes psicológicos e roleplay. Turma, vocês estão vendo aqui que nós estudamos uma parte das entrevistas, certo? Nós vimos o que é uma entrevista, nós vimos quais os tipos de entrevista, né? Nós temos, né, quando nós falamos sobre as entrevistas, nós temos entrevistas estruturadas, entrevistas semi-estruturadas, entrevistas de livre estruturação. Então, tudo isso vai depender da forma como você vai utilizar esses instrumentos. E, além disso, turma, estudamos também que as entrevistas, elas nos possibilitam conhecer o sujeito também, né, nas suas individualidades, nas suas particularidades, enfim. E assim, nós temos entrevistas de triagem, entrevista de anamnese, entrevista lúdica, tá certo? E é a partir daí que eu quero ter com vocês, estudando essas duas partes da avaliação psicológica, tanto a entrevista como a observação. Nós vamos estudar, nós já estudamos, de certa forma, boa parte das entrevistas, e agora nós vamos estudar a parte da observação, que é o que eu vou dar uma aula para vocês sobre a observação, e nós vamos retomar aqui a parte da entrevista de uma maneira prática no Meet. Então, eu quero trazer para vocês como é estruturada uma entrevista de triagem, como é uma entrevista de anamnese e como é uma entrevista lúdica, que é o que vocês já estudaram ou fizeram, na verdade, uma dinâmica em sala de aula, tá certo? Só que aí, turma, a partir do momento que nós precisamos estudar a observação, eu queria colocar para vocês também uma parte prática da observação. E não somente da entrevista, mas também uma parte prática dessa observação. E aí eu vou conversar com vocês no Meet sobre isso, tá certo? Então, aqui, gente, além dessas que eu estou citando para vocês, nós temos o que nós chamamos de estudo de caso, né? Então, esse estudo de caso, geralmente, ele precisa, além desses que eu estou colocando aqui para vocês, existe na avaliação psicológica um método que se chama estudo de caso. Você irá, né, no caso, estudar, como o próprio nome já diz, analisar um caso
sendo este caso supervisionado por alguém. Então, assim, muitas vezes vocês têm dúvidas sobre um possível diagnóstico de um sujeito. O que acontece? O estudo de caso vai permitir que você junte todos os instrumentos utilizados e que você venha a pegar de alguma forma, fazer a integração dessas informações e a partir disso você, né, como eu coloquei para vocês, chegar mais próximo da hipótese que vocês estão sugerindo, né, que na verdade a avaliação ela vai partir de uma hipótese. Vamos imaginar qual seria a hipótese. Eu tenho um sujeito que precisa realizar uma cirurgia bariátrica. Esse sujeito tem condições, qual é a minha hipótese aqui? Né? Esse sujeito tem condições físicas e psíquicas de realizar esse procedimento cirúrgico? Isso é uma hipótese. Então, a partir disso, a partir desses instrumentos, entrevistas, observações dinâmicas, estudo de caso, vocês vão poder dar sustentabilidade a essa hipótese, tá certo? Então, vamos partindo aqui para a questão dos aspectos históricos da avaliação. Bom, gente, como eu falei para vocês, nós vamos agora estudar um pouco sobre o papel da observação dentro da avaliação psicológica. Nós já estudamos um pouco sobre as entrevistas, isso foi feito em sala de aula, agora nós vamos passar aqui, por isso que eu tive que retomar aqui, para que vocês compreendam e não fique apenas a aula solta. Nós estávamos falando de uma coisa, agora nós já estamos falando de outra. Segue a linha de raciocínio. Gente, estudamos sobre as entrevistas. Agora nós vamos estudar uma parte importantíssima da avaliação psicológica, que é a observação, certo? E aí eu vou novamente gravar um vídeo para vocês sobre a questão da observação e aqui eu vou fazer apenas uma introdução. Avaliação psicológica, o papel da observação e da entrevista. Vamos lá, turma. Os aspectos teóricos, os aspectos históricos da avaliação, não só da observação da entrevista, estou falando do aspecto histórico da avaliação psicológica. Um dos papéis fundamentais desses aspectos históricos começa com Binet, né? Ele foi um estudioso da avaliação psicológica, onde ele pega determinados alunos e faz uma classificação desses alunos de acordo com as suas habilidades. Então, anteriormente, o que era que acontecia? Né? Para que a avaliação, de certa forma, tivesse notoriedade, Binet, né, que foi um dos que deu, de certa forma, essa ênfase na avaliação, ele fez alguns testes com crianças em Paris e esses testes classificavam essas crianças de acordo com suas habilidades. Então, vamos imaginar que o sujeito tinha uma habilidade com a questão matemática. Então, ele pegava essas crianças e colocava em uma sala que tinha, vamos dizer assim, mais introdução ou mais conteúdos a respeito da matemática. Isso teve algumas críticas, qual foi as críticas levantadas por os estudos de Binet? Que, na verdade, ele estava segregando determinadas alunos, uma vez que nós temos um conjunto de inteligência, nós somos sujeitos que temos vários tipos de inteligência, e claro, nós vamos com certeza se sobressair com relação a algum tipo de inteligência. Então, vamos imaginar que nós até estudamos em algum outro momento da psicologia, tem um tipo de inteligência musical, corporal, lógico-matemática, linguística, e vamos imaginar que o Binet fez foi segregar. Você tem essa habilidade, então você vai ser colocado nessa modalidade de ensino, né? Então, o aspecto teórico da avaliação psicológica surge nesse contexto, né? Então, a avaliação psicológica, de alguma forma, é marcada por isso, né? Então, turma, tá aqui tendo um barulhozinho, mas vamos seguir, tá certo? Eu espero que vocês, de alguma forma, possam tá compreendendo aí o que eu tô querendo assim, repassar para vocês. Então, gente, tive que fazer uma interrupção por conta de um barulho.
Então, vamos retomar aqui o que eu estava colocando para vocês sobre os aspectos históricos. Além dessa questão de Binet, gente, a psicologia, de alguma forma, ela ganha notoriedade com a avaliação psicológica. Por quê? Porque a avaliação psicológica, ela começa a fazer parte da identidade do profissional, ou seja, da psicologia. Então, quando nós falamos avaliação psicológica, o próprio nome já traz essa conotação de ser algo feito pelo psicólogo. Então, inclusive, a gente vai ter até uma discussão que eu vou ter com vocês a respeito de uma nova resolução, né, em que existe aí uma inconstitucionalidade com relação à venda de testes, né? Não sei se vocês ficaram sabendo dessa questão que está sendo votada e que já teve assim essa causa ganha, vamos colocar assim, mas eu vou trazer isso para vocês em outro momento. Apenas me recordei aqui desse episódio, tá bom? Então, turma, fazendo aqui esse fechamento desse aspecto histórico da avaliação, né? Então, assim, a avaliação psicológica é definida por esse autor, Corey, como os procedimentos que permitem ao profissional a coleta e a síntese de informações de caráter psicológico com o objetivo de fazer uma estimação psicológica que é realizada por meio de instrumentos como testes, entrevistas, estudos de caso, observação comportamental e amparatos e procedimentos de medida especialmente projetados para esse fim. Então, gente, podemos dizer também que uma avaliação psicológica, ela não pode apenas redimir o sujeito dentro daquela hipótese. É preciso que vocês também tenham consciência enquanto profissional que é preciso investigar o que está além. Então, assim, eu tenho uma hipótese ali, o sujeito tem condições, tem, de fazer aquela cirurgia, mas será que depois não é interessante que esse sujeito passe por um tempo de acompanhamento psicológico e que esse sujeito venha a ser encaminhado para um terapeuta, então, para um profissional da psicologia. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar, não só para a questão da avaliação psicológica, mas para todo um contexto, porque nós estamos aqui investigando um sujeito em suas várias facetas. E nós não podemos redimir esse sujeito apenas nessa avaliação. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado. Com relação aos cuidados na avaliação psicológica, interpretar resultados de testes é possibilitar a historicização do sujeito, é entender o avaliando como um sujeito de sua própria história. Nesse sentido, gente, quando nós falamos que é preciso a gente entender o sujeito com sua própria história, é exatamente isso. Eu não posso redimir a minha avaliação apenas nessa questão. O sujeito tem condições de realizar uma cirurgia bariátrica. Eu tenho que ir além disso. Eu preciso considerar o sujeito em suas várias facetas, porque nós temos um sujeito biopsicossocial, espiritual. Então, eu não posso apenas redimir esse sujeito enquanto um sujeito biológico, por exemplo, ou um sujeito social, mas eu preciso considerar todas as facetas social, individual, espiritual, enfim, que constitui esse sujeito, né? Então, assim, quando nós falamos sobre a interpretação desses testes que nós vamos ter em um momento da nossa disciplina, é preciso que eu tenha esse cuidado, é preciso que eu tenha esse respaldo. Como sugere Araújo, a avaliação psicológica é um procedimento que envolve um corpo organizado de princípios teóricos, métodos e técnicas de investigação que vão além dos testes psicológicos e das técnicas projetivas, tais como observação clínica e entrevistas, né? Então, gente, além disso, né, além dessa organização teórica e de técnicas, é preciso que nós possamos ir além dessas técnicas projetivas, né, em que a gente possa saber que esses instrumentos eles vão nos dar uma sustentabilidade para conhecer o sujeito em suas diversas facetas, tá bom? Então, temos aqui, gente, para dar início de fato à nossa aula, porque eu fiz assim novamente um resumão para vocês. Observar, entrevistar são técnicas de coleta de dados em todas as ciências.
No contexto da avaliação psicológica, a observação e a entrevista são técnicas essenciais, muito úteis e, de certa forma, indissociáveis entre si e do processo de avaliação. Então, assim, turma, o que eu quero colocar aqui para vocês e é o que eu vou dar continuidade. Tanto a observação e a entrevista, ou a entrevista e a observação, elas são técnicas da avaliação que eu não posso usá-las separadamente. Eu estou fazendo uma entrevista e o que acontece? A partir do momento que eu estou fazendo uma entrevista, eu estou também observando algumas questões comportamentais e não comportamentais do sujeito, ou seja, o que está sendo dito, o que não está sendo dito e como o sujeito se comporta dentro daquela entrevista. Então, quando nós falamos que são, de alguma forma, essenciais, é isso que eu quero que vocês compreendam. Quais são as técnicas de observação? Vocês conhecem o que é vocês estão conhecendo o que é uma entrevista e agora nós vamos conhecer como é que eu posso observar um sujeito, como é que eu posso conhecer esse sujeito a partir da observação. Muitas vezes, gente, eu costumo dizer que às vezes a gente aprende muito mais observando do que, de certa forma, vamos dizer, apenas ouvindo. Por quê? Porque essa observação, ela me permite ir além. Então, vamos imaginar que você está fazendo uma entrevista com um sujeito e, de repente, ele fala alguma coisa e você vai aqui anotando, mas você percebe uma dissociação na fala e na forma como ele se comporta. O que acontece? Quando o sujeito está falando, você precisa entender como é que esse sujeito está falando e como esse sujeito está falando numa entrevista é o que é uma observação. Esse sujeito olhou para você quando ele estava falando ou quando ele tocou em determinado assunto que de certa forma tem uma resistência, ele fugiu. Então, assim, ele fugiu com o olhar, ele de alguma forma você percebeu ele ali em um momento de distração, a atenção dele que antes estava concentrada sofreu uma alteração. Então, tudo isso é observado dentro de uma avaliação psicológica, gente. Então, quando nós falamos de entrevista, de observação, nós vamos estudar essas duas técnicas indissociáveis. Nós começamos a estudar a entrevista e agora nós vamos estudar tanto a entrevista como a observação de uma forma conjunta, né? E sendo um dos processos mais importantes dentro da avaliação, tá bom, turma? Então, estarei aqui interrompendo o nosso vídeo, até para que não fique muito extenso a aula. Então, temos aqui um vídeo de praticamente 20 minutos, 22 minutos, que eu queria até deixar apenas para 15 minutos, mas eu acabei falando muito, acabei aqui trazendo uma retomada das aulas. E espero, turma, de fato, estar contribuindo aqui com vocês, tá bom? Agora nós vamos passar a estudar um pouco sobre a questão da observação. Tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!